Então, quando a vida tira todas as muletas que eu tinha para empurrar os problemas da vida e não crescer, e aí eu sou obrigada a olhar para aquilo, dá uma impressão que a gente sofre, sabe? É preciso que a humanidade se choque com o que a gente está vendo, porque se na zona de conforto a gente não sai se não apertar bastante ali. Temos aqui hoje no programa uma uma profissional maravilhosa, que é professora também, lógico, né? Então vem pra cá pra gente bater um papo sobre ciência e religião, um papo super gostoso. Minha amiga Meire Caminha e Ed Silva. Chega mais! Que convidados, hein? Poxa vida! E lá em casa, a audiência da Rede Vida é muito grande, né? Eu e minha esposa. Então, sempre, quando é Camia ou Camia? Camia. Sempre quando ela vai ao programa da Cláudia Tenório, de maneira especial, a gente não perde, porque as considerações são maravilhosas, e então eu me tornei fã, a verdade é essa. Dunga, e é um prazer, uma alegria estar aqui com você, viu? Puxa, uma honra, obrigada. Quando a nossa produtora me colocou, a Aline, né, colocou assim, a possibilidade de você estar aqui, fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz, porque eu tenho certeza que nós vamos ajudar muitas pessoas hoje aqui no programa, e o papo, gente, é um papo muito legal. O que a ciência e a religião juntas podem nos ajudar nesse tempo, que é um tempo diferente, né? Um tempo onde nós estamos vivendo aí com determinadas situações com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos cônjuges, com os nossos amigos. Nós gostaríamos muito de aconselhar, de ajudar, de estar presente, mas muitas vezes nós não sabemos como, porque a pessoa ela mudou aquela característica dela, aquela personalidade, ela ficou mais fragilizada, né? Enfim, vamos ajudar uns aos outros? É para isso que esse programa hoje está dedicado, tá legal? Gente, já deu para entender que fé e ciência podem andar juntas, sim. E hoje, mais do que nunca, isso é importante. Meire, né? Isso. Pode chamar de Meire? Claro. Então tá bom. Meire, você é psicóloga, seu currículo é maravilhoso, depois eu vou ler para vocês, é extenso, né? E nesse tempo que nós estamos vivendo, a gente precisa muito entender o que está acontecendo conosco, pelo menos fazer uma boa leitura para a gente ver para onde a gente vai. Olha, você sabe que esse movimento de pêndulo que a gente vê, né? Por exemplo, uma hora a gente dá uma ênfase na religião, uma hora ênfase na ciência. Então a gente vai vendo esse movimento, e esse é um movimento muito natural do universo. Então os orientais, eles já tinham essa percepção. Então aquele símbolo, né, do yin e yang, onde você vai ver as polaridades, isso acontece o tempo todo. Então às vezes a gente acha que é um sofrimento, às vezes a gente acha, nossa, está tudo virado, mas é necessário, é um movimento necessário para que os olhos possam ver. Então, às vezes, o olho só vê quando sofre, sabe assim? Tem gente que só aprende quando sofre demais, entendeu? E aí tipo, que vai só dá parar, valor quando perde. Isso, e aí vai parar para olhar para aquilo que era importante. E aí, às vezes, quando perde, ela vai sofrer e falar, nossa, aquilo era importante para mim, eu tinha aquilo todo o tempo e eu não percebia o quanto isso era importante. Então, a gente viu hoje, nesse período, que saúde é importante, que a espiritualidade é importante, porque o que fez a pandemia? Tirou todas as nossas distrações. Eu não podia mais tapar o sol com a peneira, fingindo que a minha vida está boa, indo para restaurante, indo para o clube, indo para academia, para empurrar com a barriga, às vezes, um relacionamento que está ruim, para não olhar os problemas com os meus filhos. Então, quando a vida tira todas as muletas que eu tinha para empurrar os problemas da vida e não crescer, e aí eu sou obrigada a olhar para aquilo, dá uma impressão que a gente sofre, sabe? Mas, na verdade, é um movimento necessário para o desenvolvimento do espírito. Porque é enfrentando as dificuldades, os desafios e transcendendo, né, a eles, é que a gente vai desenvolver a nossa sabedoria, a nossa paciência, a nossa tolerância, e não fingindo que a gente não está vendo, né? Então, percebe que assim, é preciso que a humanidade se choque com o que a gente está vendo,
Porque se na zona de conforto, a gente não sai se não apertar bastante ali. O ser humano, infelizmente, ele é assim, sabe? Ele é reativo, ele não é proativo. Sabe? É só depois que ele sofre que ele sai correndo para arrumar a vida, entendeu? Que ele corre atrás, não atrás, mas ele corre de encontro, né? Isso. Para o encontro daquilo que ele não valorizava tanto. É igual a saúde. Às vezes a pessoa só vai cuidar da saúde quando o médico fala, olha, seu diagnóstico é o pior possível. Aí a pessoa leva um susto, ela para de fumar, ela começa a comer saudável, ela leva um susto. Mas por que ela não foi proativa? Por que ela não arrumou isso bem antes, né? Então, a gente não tem esse comportamento responsável. Hoje a gente vê a tecnologia, ela trouxe uma grande vantagem, que é essa facilidade da vida, mas o exagero, tudo que é exagerado é ruim. O exagero fez com que a gente se distraísse demais, né, e ficássemos muito folgados, porque a gente já nem precisa levantar para mudar o canal da televisão, tudo vem na mão, a comida está aqui, né? Então a gente vê o quanto de doenças... Não se admite mais hoje você comprar um carro que você tem que abaixar o vidro na manivela. Exato, né? Você tem que apertar o botão, que é uma operação tão fácil. E esse conforto exagerado é ruim para nós, e aí a gente vê o resultado nos filhos. Então, os filhos hoje, eles não têm força de vontade, eles não têm determinação, eles estão muito mais frouxos, vamos dizer assim, né? Porque eles foram muito mimados. Entendeu? Então, esse é o problema. Então, o que a vida está mostrando para nós hoje? Tem que ter equilíbrio. E a questão da ciência e da religião, ela vai chegar neste ponto. São duas faces da mesma moeda. A gente precisa das duas coisas, porque quem já não teve um caso, por exemplo, que a ciência não explicasse? Eu tenho um caso na minha família, um milagre, que é o meu pai, por exemplo, ele teve uma leucemia do pior tipo. Os médicos no hospital falaram, olha, não tem mais jeito, você pode até levar para casa, vai morrer. E aí reuniu a família e a família resolveu levar o meu pai para casa, para morrer em casa. Mas ninguém contou para ele que ele ia morrer, sabe? Bom, né? E assim, já era para morrer mesmo, porque ele não conseguia levantar da cama e tal. Bom, olha o que é a fé e o que a ciência não explica. Levaram ele depois para outro médico, realmente não tinha mais o que fazer, esgotaram tudo que a medicina tinha naquela ocasião. E ele, naquela crença de que ele ia viver, a força de vida dele, ele se apegou à vida, aí o que ele fazia? Ele falava para ele todo dia que eu vou sarar. Então, ele colocava frases em todos os espelhos, armários da casa, onde ele pegava, tinha as frases de que eu estou melhor, eu me sinto bem, eu tenho saúde, eu tenho vida e tal, né? As afirmações. E assim ele foi sarando, ele foi se curando mesmo, né? E realmente foi um milagre. Minha mãe orando muito, né? Minha mãe, ela era budista, mas ela tinha lá também o altar da Nossa Senhora, eram as coisas assim, né? Minha mãe era japonesa mesmo, lá do Japão. E aí, a fé é aquela coisa de transcender qualquer religião, é o teu contato com o divino, é aquilo que você acredita em cada célula da tua existência, e aquilo fez a cura. E foi um milagre. Então, ou seja, a ciência determinou uma coisa, mas a fé, a tua espiritualidade, ela transcende aquilo. Da mesma forma que, às vezes, o médico pode dar um diagnóstico errado. Eu tinha, por exemplo, uma amiga, ela foi no médico e inverteram os exames. Nesse caso, foi por causa de uma gravidez. Ela não estava grávida e o nome era muito parecido, trocou o exame. O médico falou, olha, você está grávida. A menina começou a sentir tudo. Ela ficou durante uns meses enjoando, vomitando, com a barriga crescendo e tal. E nada, né, que a coisa mudava, ela resolveu fazer o exame de novo. Não estava grávida, mas veja, ela, só do médico ter falado, ela já sentiu todos os sintomas, assim como algumas pessoas que recebem um diagnóstico, sei lá, de um câncer, tem gente que supera e tem gente que em uma semana ela já se entrega para aquilo. Então a gente percebe hoje que a ciência, ela é bacana porque a gente precisa a ciência ela vai trabalhar com a mente objetiva. A mente objetiva, ela classifica, ela ordena, ela é o raciocínio que planeja, extremamente necessário. Mas
ela não explica tudo. E quando a gente exagera demais nesse pensamento muito organizado, a gente perde a flexibilidade, a criatividade, a gente perde, porque a gente fica muito encaixotado, que é a mente mais inconsciente, vamos dizer assim. Literalmente a gente se conforma, ou seja, toma a forma do raciocínio lógico, que muitas vezes não é o absoluto, não é o total, exato. E não se explica. E nesse raciocínio, a gente começa a atribuir tudo ao que é de fora. Ou seja, eu tiro o meu poder pessoal e eu começo a atribuir a força e o poder a tudo que está fora. Então, eu preciso ter o dinheiro, porque sem dinheiro eu não sou nada. Eu preciso ter o carro, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter uma família. Não porque eu quero, mas porque todo mundo acha que é bonito, então eu tenho para mostrar para os outros. Eu tenho que ter um cachorro, porque é bacana, entende? Não cuido, mas ele está lá. Então, eu começo a fazer um cenário na minha vida como se eu tiver tudo isso, é uma garantia da minha felicidade. E aí eu passo a não olhar para aquilo que realmente me traz a felicidade, que é o aspecto de contato com o divino. E a ciência nos ajuda demais nesse sentido, até para explicar fenômenos espirituais que já acontece desde quando o homem é homem, porque o ser humano é um ser espiritual por natureza. Então, você vai ver ritual em todas as comunidades, você vai ver a história do homem. O homem é simbólico, ele é ritualístico, ele é um ser de hábitos. Ele sempre procurou o poder superior. Sempre. Mesmo sem saber entender, sem saber explicar. Isso. Existe uma sede, existe uma atração dentro de qualquer ser humano. Existe uma palavra na Bíblia, e agora eu quero que os dois opinem sobre isso, que é muito interessante, que está em Hebreus, no capítulo número 11, no versículo número 1. Vamos ver como é que o Ed vive isso e como você também vive isso. Está escrito lá assim, que a fé, está exatamente assim, a fé é o fundamento é base, é alicerce, né? Então, a fé é o fundamento da esperança. É a capacidade de ver coisas que ainda não existem. Essa é a definição de fé na Bíblia. Pode abrir lá, Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança, é a capacidade de ver coisas que ainda não existem.